Olá, muito boa noite. Esse é o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência. A nossa conversa de hoje é com o vereador do DEM aqui de São Paulo, o vereador Carlos Apolinário. Vereador, muito obrigado por ter vindo. É um prazer, Rony, estar aqui com você e também falando com as pessoas que gostam do seu programa. Muito obrigado. O senhor, nas últimas semanas, tem sido motivo de notícias em todos os lados, até internacionalmente, com a questão do Dia do Hétero. De onde que surgiu a ideia de criar este dia e por quê? Eu apresentei esse projeto em 2005. Na verdade, é Dia do Orgulho Hétero, né? Dia do Orgulho Hétero. E eu apresentei com o nome Dia do Orgulho Hétero, porque existe o Dia do Orgulho Gay, o Dia do Orgulho Lésbico, existe um monte de dia endeusando o gay. O meu objetivo não é contra a figura humana do gay, porque a pessoa quer ser gay, quer ser lésbica, é um direito. Eu aprendi que o bem maior que Deus nos deu depois da vida é o livre-arbítrio. Eu não sou juiz da vida de ninguém, não devo ficar fiscalizando a vida das pessoas. Mas existe um excesso de leis na Câmara, nas Assembleias e também no Congresso Nacional, todas as leis. O senhor acha que às vezes os direitos das minorias prejudicam o direito da maioria? Não é isso. É que muitas vezes os privilégios, direito é uma coisa, por exemplo, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mesmo que eu não concorde, é um direito que eles pleiteiem. Esse direito não atrapalha a mim, porque é um direito que eu não concordo, né, pela minha criação, pela minha forma de ver o mundo, eu não concordo, mas é um direito. O gay adotar criança, eu também não acho uma boa, porém é um direito a ser pleiteado. O gay pleitear servir o exército também é um direito do gay. Agora, o senhor concorda nesse ponto? Eu não concordo, mas é um direito. Não, é porque o senhor falou assim, neste ponto aqui eu não concordo, mas é um direito. Tá? Mas o senhor não falou que não concorda com a questão do Exército. Aí eu já não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema de servir o Exército, desde que gays e também os héteros se comportem com a dignidade do Exército. Aí eu já não vejo problema. Mas independente do que eu concordo ou deixe de concordar, é um direito deles pleitearem. Agora, o que eu não concordo é privilégios. Por exemplo, aqui em São Paulo, a principal avenida é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é que o mundo inteiro conhece. Ali tinha parada gay, marcha por Jesus e a reunião da CUT no dia 1º de maio. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, junto com o Ministério Público, entenderam que a Paulista não pode ter grandes concentrações, porque tem muitos hospitais ao redor. E está certo, eu também concordo com o prefeito, com o Ministério Público. Então tiraram de lá a Marcha por Jesus, tiraram a CUT. Se o Papa vier no Brasil, ele não pode se reunir na Paulista, fazer uma reunião católica na Paulista. É um decreto? Foi um acordo feito entre o prefeito e o Ministério Público e assinado. Foi feito com o prefeito. Agora mantiveram lá a parada gay. Agora, por que a parada gay ficar com exclusividade na Paulista? Não tem explicação. Porque o gay, quando faz a parada, traz muito dinheiro para São Paulo. Mas espera aí, a Fórmula 1 também traz, lá em Interlagos. A parada gay, por exemplo, podia ser em Interlagos. O senhor ganhou mais adeptos ou ganhou mais críticos em relação a essa proposta? Eu acho que eu ganhei dos dois lados. Ganhei mais críticos e mais adeptos. Mas essa não é a minha preocupação, até porque eu não sou candidato à reeleição. Eu não sou candidato. Esse aqui é meu último mandato, estou indo para casa. Então, eu estou tranquilo, não estou preocupado se ganhei ou perdi. Mas eu estou defendendo uma ideia. Eu lamento o senhor ter trazido esse assunto, que aí me faz sair um pouco do assunto que nós estamos tratando. Mas vamos dar uma saída rapidamente do Dia do Orgulho Gay e vamos falar por que o senhor está saindo. Eu estou saindo por uma série de decepções. Eu vou te dar um exemplo. Eu respeito a imprensa, acho que a imprensa ela é necessária numa democracia. Só que quando a imprensa vai até a Câmara, até a Assembleia, ela pega só o lado errado das coisas, que é verdadeiro, não estou dizendo que a imprensa mente, mas ela não pega o lado certo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho direito a 23 funcionários. Você só eu tem tenho 9. menos da metade. Eu tenho menos Ou aumentou? Menos da metade. Aumentou um pouquinho? Continua 9. Continua 9. Mas se houver necessidade de contratar mais alguém, eu contrato por necessidade. Mas eu só tenho 9. A imprensa não fala sobre isso.
Eu tenho direito. Será que a imprensa acha, as pessoas acham que a obrigação não deve ser... Não, mas não é isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho direito a carro, motorista e gasolina. Eu estou aqui com o meu automóvel e eu dirigindo. Eu não estou com carro, motorista e nem gasolina. Seu carro é blindado? É blindado, mas é meu, comprado com o meu dinheiro, da empresa. Eu dirijo o meu carro. Eu tenho direito a gastar R$ 16.300 de verba de representação no meu gabinete. Eu gasto R$ 1.300. Por ano, eu devolvo para a prefeitura, para os cofres, quase R$ 1 milhão por ano. 4 milhões eu devolvo por mandato. Aí o jornal publica o seguinte: os 5 vereadores que mais gastam. É verdade, os 5 que mais gastam. Eu digo ao jornalista, por que você não coloca do lado os 5 que menos gastam? Porque aí você que vai ler o jornal e quem lê, poxa, o Apolinário ele gasta pouco e exerce o mandato dele do Na questão mesmo jeito. da Câmara também não existe... No Congresso tem aquela questão da pontuação, aqui sai melhor frequência, melhor atuação. Aqui na Câmara de São Paulo não tem esse mesmo medidor? Não tem. Aqui tem uma entidade que ela julga os vereadores. Eu, por exemplo, nem respondo para eles, porque são meia dúzia de pessoas que fizeram uma entidade atrás da banquinha de jornal e eles se acham no direito de julgar vereador pelos critérios deles. Sei. Por exemplo, só o fato de eu não responder o questionário dele já me tiraram 10 pontos. Quer dizer, ou você responde ou você já perde 10 pontos. Então, são pessoas que usam os critérios deles. Então, eu nem levo em consideração. Pois não. Por exemplo, teria direito hoje a 2 aposentadorias. Uma de deputado estadual, porque eu fui 3 vezes deputado estadual e presidente da Assembleia. E também fui governador de São Paulo por 10 dias, na ausência do Fleury. Eu teria uma aposentadoria de deputado estadual, valor R$15 mil. Eu fui deputado federal, teria uma outra aposentadoria pelo tempo que lá fiquei, valor R$7 mil. Então hoje o meu salário aposentado seria de R$22 mil. Se você levar em consideração o tempo que eu já estaria aposentado como estadual e o federal, eu já teria uns R$4 milhões no bolso. Eu renunciei às 2 aposentadorias. Agora, que valor tem isso? Então eu vejo na vida pública que só tem valor as coisas ruins. E eu até agradeço você de me dar essa oportunidade de eu poder falar as coisas boas. Não é que ele agradeço por ter vindo. Eu tenho 40 projetos na Câmara, 40. Eu tenho o projeto que trata do mobiliário urbano. Eu não queria entrar nos projetos, nós já vamos mudar de assunto de novo. Eu ainda estou enganchado lá atrás. Então eu vou ficar só nos 40 projetos. Eu tenho 40 projetos. O que a imprensa, e não estou criticando a imprensa, não. O que me perguntam sobre Acho o dia ótima do hétero? essa. A imprensa, mas eu não estou criticando. Não, mas não é. Não, mas critique, eu acho que faz bom, bom, faz bem. Mas não é isso. É que me perguntam sobre o dia do hétero. Todo dia me perguntam sobre o dia do hétero. Aí depois perguntam assim, o senhor não tem outra coisa melhor para falar? Então, mas se você está me perguntando do dia do hétero... Então vamos fazer o seguinte, eu tenho outra coisa melhor para falar. Vamos falar do dia do hétero, do orgulho hétero, porque eu não acabei o assunto ainda. E a gente já volta dessas outras questões. O prefeito Kassab simplesmente ignorou o seu projeto do dia do orgulho hétero. Por que o senhor acha que ele fez isso? Deixa eu te falar uma coisa para você aqui, que é a primeira televisão que eu estou falando. Pois não. A primeira televisão que eu estou falando é a sua. O prefeito Kassab, quando o projeto foi aprovado, eu liguei para ele. Falei, ô prefeito, eu sei que você não pode sancionar o projeto, porque você tem muita gente que não concorda com o meu projeto, e você é prefeito da cidade. Mas eu queria te fazer uma solicitação, sem pressioná-lo. Não veta e nem sanciona, deixa a Câmara decidir. E a Câmara poderia promulgar. Ele falou, tudo bem, vou fazer assim. Então o que estão falando como notícia quente, na verdade, foi um pedido. Não, ele não cumpriu comigo o que combinou. Não? Então, no começo, ele disse, o projeto não é homofóbico, não tem nenhum problema, o projeto da Apolinária é um dia como os outros. Mas as entidades gays são muito organizadas, você sabe que gay é organizado. Foram lá e pressionaram o Kassab, pronto, ele mudou de ideia e passou a dizer, não, o projeto não é bom, porque o projeto prejudica, porque ele incita a violência, aí começou a falar mal do projeto. Eu não costumo falar aquilo que eu combino com você em particular em público, mas o contrato tem que ser bilateral.
eu respeito o que eu combinei com você e você respeita o que você combinou comigo. A partir do momento que você não respeita o que você combinou comigo, eu não tenho obrigação de respeitar o que eu falei com você. Sim. Então, eu estou colocando em público que o prefeito Kassab assumiu um compromisso comigo falhou comigo e não fez do jeito que nós combinamos. Agora, também se publicou em alguns jornais que para que esse projeto, aí eu gostaria que o senhor me dissesse a verdade dos fatos, que para que esse projeto fosse aceito na Câmara, né, eu não sei exatamente a expressão correta, não sei se é aceito ou se passasse, ele já foi aprovado, é isso? Já foi aprovado. Muito bem, então que fosse aprovado, o senhor também fez alguns outros acordos que não interromperiam os trabalhos para que eles colocassem em pauta essa questão, é verdade? Não, não é isso. É quando na Câmara você tem um processo legislativo. Quer dizer, quando alguém apresenta um projeto, ele passa pelas comissões temáticas, depois ele vai a plenário para ser votado em 2 votações. Certo. Ele foi votado na primeira votação por unanimidade. Foi para a segunda votação. Aí alguns vereadores que têm compromisso com os gays começaram a trabalhar contra o meu projeto. E cada vereador tem lá o seu projeto. Não é só eu que tenho os meus projetos, tem um monte de projetos tramitando na Câmara de Vereadores. E eles queriam aprovar o deles e rejeitar o meu. Eu falei, mas peraí, 2 pesos e 2 medidas, se vocês não querem votar a favor do meu, eu não tenho obrigação de votar a favor do seu. Então, eu comecei não a obstruir, mas a discutir, porque a Câmara ela tem um mal, a Câmara, e eu já falei isso no plenário. Você pega lá num dia só e vota lá 100 projetos que ninguém sabe o que está votando. Pega aquele montão de projetos, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em discussão, o vereador... Depois, no dia seguinte, vai ver o que se votou. Nem quem votou sabe no que votou. Então, quando você resolve ir lá para discutir, para debater, você está obstruindo, você está atrapalhando a sessão. Então, lá é o seguinte, ou você fica calado, ou então você está atrapalhando.